Boa noite, pessoal. Como é que tá o som? Estão ouvindo bem? Me dê um retorno, por favor. Oi, Rita, como é que você vai? Juliana. Boa noite, boa noite, boa noite. Minha prima Ana Lídia vai, uma oftalmologista. Aninha, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo correto? Tá ótimo? Vamos lá, gente. Nesse planeta Terra nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de depressão e ansiedade. Um pouquinho de pânico também. E vale a pena abordar isso de outra forma. Eu sempre me perguntei, quando você vai fazer um exame, vai entender como é que o coração está funcionando, ah, você tem não sei quantos exames, 20, 30, 40 exames, fígado também, pulmão também. Então você chega a um diagnóstico, né? E pode fazer o tratamento mais adequado para cada caso. Pode inclusive individualizar o tratamento. Bom, mas quando se trata de psiquiatria, eu sempre tentei me convencer de que o, o cérebro era alvo de poucos exames. Eu não estou falando anatomicamente funcionando, mas como é que não é anatomicamente a situação cerebral e tudo, não, mas funcionalmente, como é que esse cérebro está? E que informações ele pode trazer para um tratamento que englobe depressão, que englobe pânico e que englobe transtorno de ansiedade. Bom, nós vamos chamar o Dr. Ribas. O Dr. Ribas é um neurocientista, psicólogo, com mestrado e doutorado, ligado à Universidade Federal de Pernambuco. Mas, Ribas, eu não estou vendo você, está tudo escuro. Não Renata, sei se tudo você bem? está no escuro, mas eu estou ouvindo a Tá sua me voz. ouvindo? Vai, não. Ouvindo eu estou, só não estou Tá vendo. escuro. Certo. Vou pedir para Renata Pronto, agora. 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 Ribas, boa noite. Boa noite, Baima, meu grande amigo. Boa noite a todos e a todas. Doutor Ribas é um amigo recente, e não só um amigo meu, mas como alguém que está me dando um grande apoio numa situação que eu estou passando agora. Inclusive, bem recuperado já estou numa fase bem interessante tudo. Bom, a questão é o seguinte, Ribas, eu estava falando aqui o seguinte, que existem inúmeros exames para pulmão, inúmeros exames para coração, inúmeros exames para rins, inúmeros exames para pele, para isso, para os olhos e tudo. Mas quando se trata de transtornos mentais e emocionais, a impressão que me dá é que a medicina segue mais ou menos tipo tentativa e erro. Né? Vamos aqui, vamos prescrever isso aqui, vamos ver isso aqui, tudo. Já que o ser humano são camadas de complexidade que envolvem o ser humano. Uhum, Então, me diga uma coisa, você é um neurocientista e uhum, você trabalha com neurociências, você é psicólogo também, com uhum. neurociência clínica aplicada. O que é que vem a Certo. ser isso e que métodos você utiliza para ajudar pessoas com depressão, com pânico, com ansiedade e com outros transtornos mentais? Baima, mais uma vez, boa noite. Estou muito feliz por você me dar esse espaço, né? Dar esse espaço para a neurociência aplicada, né? Porque eu estou aqui representando a minha esposa Renata e estou representando a maioria dos neurocientistas no Brasil
que ainda são muito desconhecidos, né? E a gente vê o nosso trabalho como um grande auxílio ao trabalho médico, né? Nós conseguimos auxiliar os diagnósticos e tratamento dos médicos e formamos essa equipe grande com médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, todos que estão nesse grupo, nessa equipe, né? Então, Baima, a gente teve a oportunidade maravilhosa de conhecer. Tá abaixo, Baima? Não, não, não. Eu Tá estava dando bom? um tchauzinho para minha amiga Selma Mello, Ah, tá nutricionista. certo. Desculpe. Bom, não tem problema não. A gente teve uma oportunidade muito maravilhosa de conhecer 3 métodos que estão sendo utilizados no Brasil e no mundo, né? Que constitui o EEG quantitativo do método TQ7, do Dr. Peter Van Dusen, do Peter, que está em Atlanta, nos Estados Unidos. A gente conheceu o método de neurometria funcional do Dr. Nelson Alves Pereira Júnior, ele é odontólogo e é neurocientista brasileiro de São Paulo. E a gente conheceu também o método do Cardiomotion do Dr. Marco Cog, que também é brasileiro, neurocientista também de São Paulo. Então, a gente vê a junção dos 3 métodos nesse trabalho de levantamento de diagnóstico. Então, primeiro, a gente faz a avaliação com a neurometria funcional. A neurometria funcional, eu vou mostrar uma imagem aqui, Baima, você me permite? Ah, claro. Vou ver se fica legal, tá? Vamos ver. Vamos, Tentemos. vamos tentar aqui. Eu acho que eu tenho que tirar isso aqui. Pronto. Dá para ver aí, né? Dá para ver sim. Pronto. Então, aqui a gente faz assim. Primeiro, lembrando que o que gera doença mental não é o mesmo fator, não é a mesma etiologia da doença orgânica infecciosa, né? Então, a doença orgânica infecciosa ela é ocasionada por vírus, bactérias, protozoários, fungos, patógenos, né? No caso da doença mental, quem falou isso pela primeira vez foi Sigmund Freud, e Freud disse que é o descontrole da ansiedade. Então, quando a gente não controla a ansiedade, a gente está suscetível a ter depressão maior, transtorno afetivo bipolar, pânico, fobia. E quem controla a ansiedade, do ponto de vista físico, é o sistema nervoso autônomo, especialmente nesse momento que a gente está mostrando, as suprarrenais. As suprarrenais, elas ficam vizinhas aos rins, mas elas não têm ligação direta com os rins. Elas têm ligação direta com o sistema nervoso central, via hipotálamo, adenohipófise pituitária, medula espinhal, e aqui fica ela. Então, Baima, aqui tem um resumo de como a gente começa o processo investigativo desse controle de ansiedade, porque esse controle de ansiedade, ele, quando é identificado com antecipação pela neurometria funcional e por exame de sangue, a gente consegue fazer um trabalho melhor, porque o que acontece é que o sistema nervoso autônomo, ele é um filtro protetor do sistema nervoso central. Então, a gente resolveu fazer uma comparação metafórica com um prédio, né? O engenheiro, quando vai fazer um trabalho no prédio de correções,
ele sabe que ele pode encontrar filtração no primeiro andar, pode ser que não encontre nada no segundo, mas possa encontrar no terceiro. Então a gente dividiu por andares. Aí nesse primeiro andar, aqui acho que está dando para ver o mouse, né? Mexendo, dá para ver? Um pouquinho difícil, mas nesse primeiro andar... Nesse primeiro andar, que a gente... Deixa eu tentar barar aqui a mão. Pronto. Esse primeiro andar que fica aqui, ó, essa primeira lâmina, a gente dividiu assim. O que é que a gente vai investigar nesse paciente em relação ao controle de ansiedade? A gente está investigando a suprarrenal, por quê? Porque ela vai controlar a ansiedade por meio dos hormônios aldosterona, cortisol, adrenalina e dehidroepiandrosterona. Só que ela precisa da glicose que está aqui no fígado, certo? A glicose que está aqui no fígado. Então, essa glicose que está no fígado, ela está em formato de glicogênio. Lembrando que o fígado, ele não oxida a glicose, ele armazena a glicose. E ele armazena exatamente para a suprarrenal fazer o trabalho dela. Então, quando a pessoa está com esteatose hepática ou alguma outra disfunção enzimática no fígado, a pessoa não vai conseguir armazenar glicogênio. Ela não armazenando glicogênio, vai faltar energia para a suprarrenal controlar a ansiedade. Então, a primeira coisa que a gente faz lá no exame é ver se a suprarrenal está com alguma disfunção, porque a gente pode ver com o exame de sangue se o sódio estiver muito baixo ou se o cortisol estiver invertido, né? Porque se espera que o cortisol fique com um nível alto 1 hora após a pessoa acordar, né? Em torno de 20, mais ou menos. E esse cortisol baixa a partir das 3 horas da tarde. Então, às 16 horas tem que baixar. Então, quando a pessoa está invertida, vai ter alteração nesse controle de ansiedade. Eu estou falando tudo isso assim, pensando no telespectador, que eu sei que você já sabe tudo isso. É só para a gente fazer essa conversa no sentido de ajudá-los, né, a entender. Aí quando a gente vem, então, Baima, ó, primeiro andar ficou o quê? Adrenal e fígado. Aí a gente vai ver na neurometria funcional se tem alteração. Aí vem para o segundo andar. Esse segundo andar, aqui à direita, a gente está vendo, de certa forma, a potência do coração no bombeamento do sangue por meio da variabilidade cardíaca. Então, por quê? Porque se o coração tiver uma variabilidade cardíaca com um desvio padrão em torno de 3 ou 4 desvios padrões, assim, a gente já sabe que ele não é um músculo perfeito, que tem que ter uma variabilidade, mas não tão grande. Então, quando encontra acima do terceiro desvio padrão, é como se ele estivesse perdendo um pouco a força. Aí a pessoa pergunta, eu estou com problema no coração? Não, você não está. Ele está perdendo um pouco a força por inflamação subclínica. E aí, nessa inflamação subclínica, a gente vai pedindo os biomarcadores, dentre eles o que você mais trata com o seu protocolo, com o protocolo de Coimbra no seu consultório, que é a vitamina D, né? A vitamina D estando abaixo de 40, vai piorar a situação do endotélio e vai aumentar a inflamação subclínica e vai prejudicar, por consequência, o controle de ansiedade, né? E aí vem para o terceiro, quarto e quinto andares. O terceiro andar é o índice barorreflexo, que é oxigênio funcional, a capacidade de contração e dilatação dos vasos sanguíneos, que a neurometria consegue mensurar. E você viu o quanto é fiel, né? O quanto é fidedigno o resultado, né? E a gente, quando faz a comparação com o exame de sangue, é impressionante, né? É um trabalho muito bonito. Aí a gente vê se a pessoa está com baixo oxigênio funcional, vê a hemodinâmica, aí a gente está analisando a microcirculação respiratória a partir do seio carotídeo até o arco da aorta, e aí também vai detectando sinais de inflamação subclínica, disfunção endotelial ou anemia. E a termorregulação, que é o quinto andar, né? Então, quando a gente avalia todos esses andares, é que a gente pode pedir exame de sangue para poder
na verdade, para poder saber exatamente onde a terapia nutricional vai ser realizada, que pode ser por um médico ou nutricionista. Então, nessa parte de terapia nutricional, embora existam os neurocientistas de diversas áreas, existe neurocientista administrador, existe neurocientista engenheiro, neurocientista psicólogo, neurocientista fisioterapeuta, biólogo, diversas áreas, mas quem faz a terapia nutricional só pode ser o médico ou o nutricionista. E aí a gente tem que fazer essa parceria para fazer com o médico ou nutricionista. E aí o médico ou o nutricionista vai fazendo a terapia nutricional de correção, por exemplo, se for baixa vitamina B12, aumentou a homocisteína, causou resistência vascular, aí já vai prejudicando o controle de ansiedade. Então, enquanto o profissional médico ou nutricionista vai corrigindo essa parte, a gente vai fazendo um trabalho de manobras respiratórias, né? Variabilidade cardíaca funcional, capacidade funcional respiratória, coerência cardíaca, e aí onde entra também o cardio emotion, faz-se muitas manobras com a neurometria, com máscara, sem máscara de respiração, e depois a gente faz o treinamento de amplitude cerebral, né? Aí onde entra o eletroencefalograma. Eu vou deixar você fazer a próxima pergunta para eu voltar para a imagem. Então, veja bem, eu tive na sua clínica e eu passei 3 horas fazendo um mapeamento cerebral completo e tudo, e alguns exercícios e tudo. Eu fiquei impressionado porque o diagnóstico dado pela sua avaliação batia exatamente com o que eu estava sentindo. Esse foi o susto que eu tomei, porque eu fui descrente. Eu vou ser honesto com você. Não fui tão crente assim. Mas eu perseguia isso. Eu perseguia um diagnóstico que fosse um pouquinho mais palpável. Entendeu? Eu acho isso importante. Então, quer dizer o seguinte, que anemia, inflamação subclínica crônica com síndrome metabólica resistente insulínica, esteatose hepática, gordura no fígado, podem ser gatilhos para depressão, pânico e ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada? É isso que você quer dizer? Perfeito, perfeito, Baiman. Exatamente isso. Isso também faz a gente refletir quando a gente faz aquela comparação a pessoa que está dirigindo um carro, né? Quando a pessoa está dirigindo um carro, o carro esquentou o motor. Hoje eu estava perguntando para o paciente aqui, eu perguntei assim, se o seu carro esquentar o motor, a temperatura ficar muito alta, começar a fumaçar, a gente pode afirmar que é porque o radiador está sem água? Aí na hora ele disse, Aí eu disse, tem certeza? Aí ele, opa, peraí, não. Aí eu disse, então, porque pode ser o termostato, pode estar como é que chama? O radiador pode estar cheio d'água. Mas se o termostato não funcionar, não vai ligar a ventoinha, que é o ventilador, para esfriar o motor. Eu comparo essa ventoinha, o ventilador, com a nossa respiração. Eu comparo a água do radiador com a nossa reserva funcional. Na verdade, depois é que eu fui ver que assim, essa comparação está relacionada com o pensamento do próprio Michael Faraday, que foi quem inventou o motor elétrico, né? Porque ele pensou no funcionamento humano. Então, os mangotes, por exemplo, se tiverem ressecados, vai ter vazamento e o motor vai esquentar. Quem são esses mangotes? São nossos vasos sanguíneos, não é? Então, com os nossos vasos sanguíneos, fazendo essa comparação do ressecamento dos mangotes, seria disfunção endotelial. Agora, as pessoas estão acostumadas a buscar as soluções mais mágicas, né? mais rápidas, entre aspas, né? Mas a gente precisa... Eu até me lembro da última conversa que eu tive com você, que eu achei muito bacana quando você disse assim, o profissional que está cuidando do paciente muitas vezes não quer investigar, porque dá muito trabalho. E a investigação faz parte, né? Então, essa coisa de você receber o paciente,
conversar 5 minutos e já prescrever alguma coisa, eu também não me sinto confortável só em ficar sabendo. Então, eu acho que a gente pode se unir, né, nesse processo. Todos os profissionais, não tem nenhum, estou colocando assim, um melhor do que o outro, não, de jeito nenhum, mas a gente se unir para dar uma qualidade de serviço bem melhor para nosso paciente, para o nosso cliente que está na ponta, né? Então, é isso que você disse com toda propriedade. É isso mesmo. O fígado não funcionando bem vai alterar, né? A não absorção de nutrientes vai alterar, né? A falta de vitamina D, tudo isso aí junto. Agora, a gente precisa ter essa consciência e enfrentar o tratamento da forma correta e não fazer gambiarra, né? Porque se a gente for, não, eu vou só fazer uma das coisas, mas a gente sabe que doenças mentais, elas são multifatoriais, então não adianta você, eu vou só fazer psicoterapia. Não, é psicoterapia, mais a nutrição, mais os treinamentos respiratórios, mais o neurofeedback, mais, o que for preciso, o que for, que eu ainda sonho que chegue no hospital público, né? Que a gente consiga avançar para o hospital. Eu estava pensando nisso hoje. Agora me diga uma coisa, como é que você pode me afirmar com certeza? Por exemplo, eu posso estar com uma depressão que não seja muito clássica, entendeu? Certo. Eu sou de paciente irritado, mal-humorado, mas assim, clinicamente eu não estou parecendo depressivo. Como você pode me afirmar através desses exames da neurometria funcional, do EEG quantitativo, como é que você pode me dizer, olha, você realmente está com depressão? E essa depressão é do tipo tal ou do tipo qual? Como é que você pode fazer isso? Olha, Baima, veja só. Na verdade, para a gente não correr o risco de alguém depois jogar pedra na gente, a gente não faz o diagnóstico só com o exame, né? Primeiro a gente vê que é compatível lá nos exames, e depois a gente leva em consideração a história clínica, né? A gente vai vendo também análise semiológica, a gente vai vendo o discurso, mas a gente tem utilizado um método que a gente quer provar para as pessoas que os exames, eles identificam antes delas nos falarem qualquer coisa, né? Então, as pessoas são habituadas a primeiro dizer a queixa para o profissional. Aqui a gente não trabalha assim. A gente primeiro diz para a pessoa assim, olha, não me diga nada sobre você, não me diga sua queixa. Vamos fazer um exame neutro, a gente vai dizer o que encontrou, esses padrões são compatíveis com tal doença ou não, e aí depois a gente conversa. Então, por exemplo, como você perguntou, existe um cientista que foi o primeiro a trabalhar com esse tipo de diagnóstico, que foi o Richard Davidson. Richard Davidson, americano, ele começou a perceber que o lado direito do cérebro, que predomina a emoção, ele não pode ter excesso de onda beta, que é uma onda de muita ativação. Então, quando eu tenho, porque eu espero mais onda beta do lado esquerdo, porque o lado esquerdo é o lado da razão, é o lado da expansividade, da emoção, ou melhor, da alegria, da felicidade, vamos dizer assim, da motivação. Só que quando inverte e eu encontro um percentual maior de onda beta aqui, a gente encontra um padrão de depressão nervosa ou agitada, chamada com as características de irritação, impaciência, temperamentalismo, dificuldade em criar uma rotina e manter uma rotina. Quando a gente encontra uma inversão de onda alfa, porque a onda alfa tem menos energia do que a onda beta, então por ter menos energia, a gente espera mais onda alfa do lado direito. Quando está invertido, aí a gente encontra um padrão daquela depressão mais comum, que é a desesperança, né? A depressão com desesperança, que é a perda do interesse pelas pessoas, pelas coisas, pelas festas, ideações suicidas, alteração de sono, muita tristeza. Aí
Só que às vezes você encontra um paciente que tem mais um tipo de depressão do que o outro. É óbvio que a gente tem que lembrar que no Manual Estatístico de Doença Mental, eles não separam essa depressão da irritabilidade com a depressão da desesperança. A gente separa só no eletroencefalograma quantitativo para a gente saber e auxiliar o trabalho médico no tratamento. Quer dizer, agora podem haver dois tipos, né? Os dois tipos podem ocorrer, né? Pode, é muito mais comum. É mais comum. Inclusive hoje, Baiman, a gente encontrou um padrão numa pessoa, num paciente, que inclusive foi você que encaminhou. Como a gente no paciente, a gente não está dizendo o nome, eu acho que posso falar alguma coisa aqui, né? E essa paciente, Baiman, a gente encontrou o padrão de transtorno afetivo bipolar hipomania. E depois ela confirmou que está tomando estabilizador de humor, que tentou suicídio e tal. Então, ela não tinha dito nada, ela saiu daqui impressionada também. E aí foi o momento também da gente virar para a família dela e dizer assim, ela não está inventando nenhum sintoma, porque às vezes a família fica dizendo, isso é palhaçada dela, não é? E a gente disse, não é não, viu? Ela está doente de verdade. Aí onde eu concordo com você, que o exame é importantíssimo para isso, para fundamentar melhor, mostrar às pessoas que aquele paciente não está de brincadeira, não. A coisa está muito ruim. O nível de distorção é grande. Então, às vezes, a gente, Baiman, a gente às vezes percebe o seguinte, que a pessoa que vai fazer psicoterapia sem ter um trabalho de dessensibilização primeiro no cérebro, ela pode ter um resultado até ruim na psicoterapia. Então vai dar muito trabalho para a psicóloga ou psicólogo, porque vai ter muita distorção. Eu vou te mostrar uma imagem aqui, ó, na tela, vê como é interessante para a gente raciocinar em cima disso que eu estou falando. Ó, vai aparecer agora. Pronto. Dá para ver, Baiman? Dá, perfeito. Pronto. Então, nessa imagem aqui... Frontal, né? Nessa imagem a gente tem uma pessoa com ativação frontal. Só que, veja, ela tá concentrada. Só que o que a gente espera? Quando essa pessoa for atravessar uma rua, a gente espera que ela ative aqui, ó. Porque é temporal 3 e temporal 4, que é um reflexo da amígdala. Para quê? Para que ela sinta um pouco de medo e tome cuidado. E aí tem que ativar, tudo bem. Aí o caminhão está se aproximando, isso aqui seria correspondente à onda beta. Quando o caminhão está se aproximando, olha o que acontece. Beta alta. Então, beta alta, que o neurônio dispara de 23 a 38 vezes em um segundo, aumenta o medo dela. E aí ela vai correr para atravessar a rua. Só que o que é que a gente espera assim que ela atravessar a rua, o que é que a gente espera que aconteça com o cérebro dela? Isso aqui, volte ao normal, desligue. Só que tem muita gente que não está desligando. Isso aqui permanece ativado assim. Aí onde a gente encontra transtorno de pânico, fobia. E aí, essa pessoa, se essa hiperativação for do lado direito, é pior ainda, porque ela só vai pensar em coisas ruins, negativas, o tempo todo. E as distorções dela vão ser muito grandes. Então, por mais que o psicólogo ou a psicóloga se esforce para que ela entenda as suas crenças limitantes, o psicólogo ou a psicóloga vai ter dificuldade em avançar no processo. Por isso que, às vezes, é importante nessa parceria o psicólogo ou a psicóloga, ou até psiquiatra que também trabalha com psicoterapia, que possa primeiro encaminhar para o pessoal do neurofeedback, para que o pessoal do neurofeedback possa dessensibilizar a área do cérebro e deixar desligada, né? Só ligar na hora que precisa. Então, quando ele dessensibilizar, aí a pessoa vai andar bem, vai ter bons resultados na psicoterapia. Mas se não fizer essa dessensibilização, vai ser muito difícil.
E a dessensibilização ela é feita tanto com o próprio neurofeedback, quanto com a neurometria funcional, porque a neurometria funcional, ela vai, nas manobras respiratórias, ela vai aumentar a quantidade de oxigênio funcional em nível cerebral. Então, cada vez que aumenta esse oxigênio funcional, o resultado vai sendo maravilhoso com o paciente. Perfeito. Estou aqui, Baima, de volta. É que eu apertei 2 vezes. Eu vou Vamos perguntar lá. uma coisa. Certo. Existe um líquido que banha todo o sistema nervoso central, Sim. chamado LCR, ou líquido cefalorraquidiano líquor. Perfeito. Qual o papel desse líquido na preservação da nossa saúde mental? Perfeito, Baima. O que acontece, tem uma parte do exame também que a gente detecta se a pessoa está tendo um sono reparador ou não. Então, quando ela está com uma baixa muito grande do percentual de sincronia de onda lenta, que aí envolve delta, teta e alfa, é incrível, Baima. Significa que o sono dela não está reparador. E um sono não reparador, a pessoa vai ter sempre alteração de humor. E o que é preciso para ter um sono reparador? Esse nível de onda lenta em sincronia alto para o sono moderado e profundo, ele possibilita que o líquido cefalorraquidiano possa penetrar no parênquima cerebral, na região dos vasos sanguíneos, e retire o excesso de proteína beta-amiloide. Então, quando ele não retira o excesso de proteína beta-amiloide, essa proteína beta-amiloide ela vai começar a separar um neurônio do outro. Então, quando ela faz isso, ela vai gerar depressão nas pessoas. Então, tem muita gente com etiologia de depressão por causa de sono, não ter um sono reparador. E lá na frente vira Alzheimer, porque vai matar neurônio. Então, nesse caso, é fantástico, né? A gente fica muito feliz em poder ajudar e poder enxergar e ver as mudanças. A gente tem um exame que a gente faz antes do tratamento e tem um exame, o mesmo exame a gente faz depois para mostrar, olha aqui, ó, como você era e olha como você está agora. Fora os relatos do paciente, ele vai dizendo, olha, meu Deus, eu não dormia, agora eu estou dormindo bem. Né? Eu tinha uma tristeza que parecia uma facada no meu peito, acabou, eu agora estou com vontade de fazer as coisas, eu estou cheio de projeto e vai. E isso tudo não tem preço, né? Não tem preço. Eu queria até aproveitar, Baima, se você me permitir, avisar para as pessoas que estão assistindo, se tiverem interesse, no dia 10 de setembro, nós vamos fazer um curso sobre neuroinflamação. Então, a gente vai mostrar que, infelizmente, tem muitos diagnósticos errados de autismo, TDAH. A gente vai mostrar que a gente pode fazer um diagnóstico mais seguro com alguns exames, né? A gente vai explicar quais são esses exames de sangue, alguns exames de imagem, dentre eles o eletroencefalograma quantitativo. E quem quiser pode entrar em contato com Renata, minha esposa, Renata Guerra Ribas, pelo WhatsApp 92456031. O DDD é 81, DDD 81 92456081. E aí pode comprar o curso pelo site do Simpla. Estou aproveitando porque eu sei a referência que você é para o nosso país. O orgulho que eu estou aqui de estar tendo esse bate-papo com você, porque eu dou palestra fora de Recife, de Pernambuco, já dei palestra no Rio, São Paulo. O quanto você é conhecido, o seu trabalho é brilhante, você já fez muita gente andar, pessoas que não estavam andando. Você fez pessoas que estavam, assim, os médicos já tinham desistido, né? Os outros colegas tinham desistido. E você salvou vidas. Então, o orgulho que eu tenho aqui de estar
nesse momento com você é muito grande. Viu? Muito obrigado mesmo. Você é show, meu Ok. amigo. Minha mãe já dizia muito tempo atrás, menino, até os cachorros te conhecem, rapaz. Agora vai ser conhecido assim. Me diga uma coisa, o que é que tem a ver intolerância alimentar com tudo isso que a gente está falando? Depressão, ansiedade, pânico. Então, na neurometria funcional, a gente tem um dos sensores que a gente capta se a pessoa está com intolerância alimentar, que é na região da falange proximal anular. Então, quando a gente coloca, a gente vai avaliar pela variação da temperatura periférica. Lembrando ao telespectador que a temperatura periférica não é a mesma temperatura corporal. A temperatura corporal que mede febre é 36 graus, né? 37, 38, para dizer se está com febre. Mas a temperatura periférica, ela tem que estar entre 31,5 e 32,5. Quando a gente pega um cliente que está abaixo de 31,5, indica intolerância alimentar, porque está tendo mais contração, a gente capta pelos sensores, está tendo mais utilização do sistema nervoso simpático. E essa intolerância alimentar quando esse paciente consome trigo e leite de outro animal, principalmente, a suprarrenal vai ter dificuldade de controlar a ansiedade, porque essa pessoa vai inflamando. Por exemplo, eu poderia falar só do glúten, do glúten, mas eu gosto de chamar a atenção do trigo, né? Porque muita gente já chegou aqui e falou assim, ô doutor Ribas, mas me diga uma coisa, Jesus comia pão, não era trigo? Mas tem um livro, se você for ler, quem quiser procurar esse livro, é Barriga de Trigo. Esse livro é uma tradução do livro do William Davis, que pesquisou, e o William Davis pesquisou bastante, e encontrou que o trigo da época de Jesus era o Einkorn. O Einkorn só tinha 14 cromossomos. Era um trigo saudável, que ainda é utilizado na Alemanha. No nosso país, para quem não sabe, infelizmente, o trigo é do tipo Triticum estivum ou Triticum durum. Esse trigo, ele não tem 14 cromossomos, ele tem 42 cromossomos, ele tem nitratos, tem defensores agrícolas que os políticos brasileiros autorizam. Então, se a gente parar para pensar, como? Muito bem se a gente parar para pensar, a gente já tem uma epidemiologia, a gente já tem uma epidemia ou uma pandemia de depressão, de transtornos mentais no mundo por causa desses descuidos em relação à alimentação, né? Então, esse trigo vai inflamar a pessoa, inflamação subclínica, lembrando que é diferente da inflamação de patógeno, né, de bactéria e vírus, mas a inflamação por alimento, porque o nosso sistema imunológico vai ficar sempre liberando as citocinas pró-inflamatórias, vai ficar sempre liberando interleucinas, enfim, mas tem que liberar e tem que recolher. Só que quando a pessoa fica com esses alimentos inadequados, ela permanece inflamada, permanece inflamada. E quando, se a gente parar para pensar, um intestino inflamado, como é que ele vai absorver o nutriente? Não é? Então, essa é a parte do trigo. A outra é do leite bovino. As pessoas falam, não só bovino, né, de outros animais, mas tem que se lembrar que a caseína, ela atravessa a barreira hematoencefálica e ela inflama muito, inclusive intestino e cérebro. E aí vão aumentando os problemas cada vez mais. A gente não pode pensar, eu não tenho que me preocupar com isso, porque não existe relação entre meu intestino e cérebro. Existe e muita, né? É melhor a pessoa procurar estudar, procurar entender o que está acontecendo, porque senão a coisa vai ficar pior, né? Então, é nesse sentido, né? É nesse sentido. A gente recebeu um paciente, semana passada, que na neurometria, ele estava todo desorganizado. Aí ele me mostrou o exame de sangue dele, a glicose estava normal, só que ele está tomando glifage.
Ele estava tomando um medicamento para baixar a glicose. Aí ele me perguntou, mas não deveria melhorar, não? Eu disse, olha, veja só. A glicose alta, quando você vê no sangue, é um alarme. Está dizendo assim, você está fazendo coisa errada. Se você tomar o medicamento para baixar a glicose, você só está desligando o alarme. Você está desligando o alarme, mas o problema continua lá. Então, se você não... Da mesma forma, o colesterol, né? Perfeito. O Perfeito. colesterol é um alarme, né? Perfeito. Você toma um remédio para desligar o alarme, que são os redutores de colesterol. Lembrando que o colesterol é matéria-prima para hormônio, principalmente os hormônios esteroidais, né? Que Exato. o cortisol faz parte. Faz parte. Perfeito, Baiman. Perfeito. Ô, Baiman, eu quero te mostrar uma imagem aqui. Posso mostrar essa imagem aqui? Pode. Daqui a pouco a gente vai abrir para algumas perguntas aqui. Ah, tá certo. Então vai ser a última imagem que eu vou mostrar, certo, Vei? Olha só como é interessante. Não consegui botar, não. Deixa eu tentar mais uma vez. Agora, olha só. Eu vou mostrar a amplitude que a gente não quer. Ó. Isso tem relação com ansiedade? Pronto. Isso aqui é um caso de o cérebro está com amplitude passando de 60 microvolts nas amígdalas. Então, a gente não quer. Aí a gente vai treinando para fazer dessensibilização. Eu vou deixar ele ligado e vou adiantar o vídeo para você ver o que acontece quando a gente consegue fazer dessensibilização. Olha aqui. Bem baixinho, tá vendo? Bem tranquilo. Muito bom. Só para conseguir fazer essa letra. Oi? Excelente. Eu fico impressionado com isso daí. Só que para chegar aí, Baiman, a gente pode levar 40 sessões, pode levar 60, 80, 120. Vai depender do caso, né? Inclusive, tem um médico que a gente tratou que ele tá louco para assistir essa live, pediu carinhosamente para você deixar gravada, porque ele tá de plantão agora. Ele tá gravado, sim. Ele tá de plantão agora, inclusive ele foi primeiro lugar em medicina na UFPE e tava com depressão há 15 anos, Baiman. Tava sem vontade de exercer a medicina, tava arrasado, chegou aqui dopado. E a gente conseguiu, com a nossa equipe, né, de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todos da neurociência aqui, conseguimos resgatá-lo e ele está numa felicidade imensa. Então, isso não tem preço, né? A gente fica numa alegria muito grande. É verdade. Me diga uma coisa. Você está falando tudo isso daí, mas esse método possui registros na comunidade científica? Possui, sim, possui, maravilha. A gente tem publicação no PubMed, né? Então, por exemplo, o TQ7 está publicado na revista Dementia e Neuropsicologia. A neurometria funcional está publicada no Journal of Psychology and Psychotherapy Research e tem também publicação na revista de hematologia, terapia celular e transfusão. Então, a gente tem todos os estudos. Se as pessoas pedirem, a gente pode passar foram publicados dos protocolos e a gente está avançando agora para uma pesquisa, aproveitando até a Covid, que a gente já fez um com a Covid, vai fazer outro agora com, a princípio, 600 pacientes. Aí a gente quer fazer um ensaio clínico e publicar o mais rápido possível. Porque a gente está vendo o quanto está sendo importante a junção de todos esses métodos para a sociedade, para ajudar a sociedade. Então, nada foi Ribas ou Ribas e Renata sozinho. Não. A gente está usando
o que veio da literatura, né? A gente está usando o que veio das provas científicas de Richard Davidson, Daniel Amen, que é um psiquiatra americano, Peter Van Dusen, Nelson Alves Pereira Júnior, Marco Cog, Casal Ottmer. Tem, assim, N Bom, citações de cientistas então, maravilhosos. então isso não é um chute. De jeito nenhum. Graças a Bem, Deus. a live vai ficar gravada, sim, óbvio, lógico, evidente. Nós temos algumas perguntas e o pessoal está perguntando como é que faz para entrar em contato com você. Ô, Eu não meu sei se é amigo, questão de e-mail, se é Instagram ou se é melhor ou pelo se WhatsApp. O WhatsApp de WhatsApp. Renata. Renata, se tu puder botar aí, né? 81, que é o DDD 92456031. Esse é o WhatsApp de Renata. Pô, a Renata botou o meu também, ó. 9986. Gente, ó. Coisa boa. Então, tem o e-mail é ribas.professor@gmail.com. Ó, ela tá botando arroba ribas.professor@gmail.com. gmail.com. Isso. Olha, você conseguiu uma coisa, veja bem, eu tô com sua ajuda aí há pouco mais de uma semana e você Sim. me tirou de uma situação. Eu cheguei numa situação de ansiedade extrema e tudo, e eu já estou considerando hoje, uma semana e pouco depois, na proposta que você me fez para fazer o doutorado. Ô, O coisa que boa. indica que eu estou em franca recuperação. E Coisa boa, meu amigo. muito Isso é rápido. notícia Olha, boa, viu? eu não deixei de trabalhar um dia. Eu fui me Puxa, arrastando, mas eu fui. coisa Eu boa, meu precisava amigo. fazer isso, cara. Coisa boa, meu amigo. E a gente vai se unir cada vez mais. Estou muito Não feliz, tenha viu? dúvida. Puxa, Não tenha puxa dúvida. vida. Nós Esse, temos mais uns 10 minutinhos. Eu vou puxar hum, algumas perguntas aqui. certo. A Márcia Domingos pergunta: para quem tem heterozigose, metileno tetraído folato redutado, tudo, precisa suplementar metilfolato, mesmo com homocisteína boa? Precisa sim, Márcia. Vamos ver se tem alguma coisa em relação a. Ficará gravado? Sim, ficará. E doenças autoimunes se enquadram com tratamento? Bom, eu sempre vejo uma relação muito grande de doença autoimune com ansiedade e depressão, o que atrapalha sobremaneira o tratamento, É, porque é faz com verdade. que o cortisol subindo demais destranque o gene e o gene começa a se expressar erradamente, o gene defeituoso para aquela doença Exatamente. autoimune. Então, muitas Perfeito. vezes a doença autoimune ela não caminha justamente por causa do estresse. Você está fazendo a dose correta de vitamina D, está suplementando correto, a alimentação está correta, a hidratação correta, mas o estresse está presente. E eu vou lhe dizer, a impressão que eu tenho é que se você não tiver um bom diagnóstico, bem embasado, você não consegue virar isso daí. O cérebro parece que ele não vira isso sozinho, não. Você precisa treinar. Exato. É aí onde entra o Exato. neurofeedback. Perfeito. Exatamente aí. Porque o cérebro, ele trava, né? Ele trava de forma descompensada, né? Infelizmente. Porque depois que descompensou o percentual, ele fica funcionando daquele jeito, errado. Então, é como, por exemplo, a pessoa que tem uma hérnia de disco. O cérebro vai pensar, ele vai cair. Então, o cérebro vai comandar a contração no nervo ciático. Quando ele contrair o nervo ciático, a pessoa vai sentir dor. Só que ele não descontrai. Ele comandou, ele fica. Aí o médico entra com gabapentina para desarmar o cérebro. Então, algumas questões, já no caso da depressão, só a medicação não vai conseguir desarmar. Tem que ser todo mundo junto. A medicação
a psicoterapia, por quê? Porque vai precisar ressignificar, né? Porque a pessoa vai criar crenças limitantes e vai começar a ficar pensando do mesmo jeito e vai distorcendo novamente o cérebro. Então tem que trabalhar todo mundo junto para fazer essa dessensibilização, né? Esse E seria o que a gente chama de distorção cognitiva. É isso que você está isso, falando? perfeito. A pessoa, por exemplo, um exemplo de distorção cognitiva, a pessoa fez uma prova, foi bem, fez a segunda, foi bem, fez a terceira, não foi bem, ela diz, eu sou burra. E fala chorando, fala sofrendo, porque ela acredita que é burra, mas é uma distorção cognitiva. Não tem sentido ela ser burra. Se fosse burra, ela não chegaria onde chegou. Mas o cérebro vai fazendo essas distorções, né? Um Então tem. pensamento distorcido pode levar a um sentimento distorcido e uma atitude distorcida. E Perfeitamente. estragar relacionamentos, estragar amizades, estragar uma série de coisas. Exatamente, meu amigão. Então, estou Exatamente. perguntando aqui para a esquizofrenia. Eu tenho a impressão que aí o assunto é outro. Esquizofrenia é uma psicose, não é? Uhum. E aí, para a É, esquizofrenia, algum a benefício gente ou não? porque ajuda a controlar a ansiedade, né? Porque a pessoa que tem esquizofrenia, ou pelo menos tem uma estrutura psicótica, ela vai precisar de controlar a ansiedade para o resto da vida de forma externa, né? Ela vai ter que ter alguém cuidando dela o resto da vida, seja em psicoterapia, seja em dessensibilização sistemática por neurociência, né? Com treinamentos respiratórios, inibição de onda cerebral, porque se as defesas psíquicas não funcionam nenhuma, não vai contar com elas. Então, a gente quando pega um paciente, por exemplo, que a gente desconfia que ele tem estrutura psicótica, a gente encaminha para a doutora Janeide, que faz uma avaliação pelo Rorschach. E aí, com o Rorschach, ela já manda o laudo para a gente. Olha, esse paciente tem estrutura psicótica. Se ele tem, ele é de vidro. Ele é muito frágil. Então, pode até passar o resto da vida com essa estrutura e nunca surtar. Mas ninguém quer arriscar, né? Pagar para ver. Então, o que é que a gente faz? Chama a família e fala, olha, não necessariamente com a gente, mas ele vai precisar de ser cuidado o resto da vida por profissionais neurocientistas, psicólogos. Então, para quê? Para que controle a ansiedade, já que as defesas psíquicas dele não funcionam. Porque ela, quando faz o Rorschach, ela detecta que nenhuma está funcionando. E quando Ótimo, funciona, às vezes é só a negação que não controla a ansiedade, né? Não adianta de nada, né? perfeito. Perguntaram aqui para a gente sobre epilepsia. Algum benefício? Epilepsia, inclusive, Baiman, o primeiro estudo foi provado com epilepsia, porque quem criou o neurofeedback foi Joe Camaya. Joe Camaya, ele é um americano de Chicago e ele é de descendência japonesa. Só que ele não conseguiu provar. Ele criou, mas ele teve uma dificuldade na hora de fazer o estudo da prova. Mas, em seguida, veio Barry Sterman, que está vivo ainda, e foi desafiado pela NASA. Barry Sterman disse, eu provo. Aí o pessoal da NASA, o que é que fez? Pegou um gato e aplicava hidrazina no gato. Aí aplicou 2 miligramas por quilo de peso, não aconteceu nada. Aplicou 3 miligramas por quilo de peso, nada. Aí foi aumentando, 4, 6. Quando chegou em 8 miligramas por quilo de peso, o gato entrava em convulsão. Aí eles começaram a testar. Vamos ver se todos os gatos entram em convulsão com 8 miligramas por quilo de peso. Aí viram que todos os gatos entravam em convulsão com a metihidrazina aplicada a 8 miligramas por quilo de peso. Aí eles disseram, olha, você vai treinar o cérebro do gato e no dia que você chegar aqui com o gato já treinado, a gente vai aplicar 8 miligramas por quilo de peso. Se o gato não entrar em convulsão, a gente vai dizer ao mundo que o neurofeedback funciona. Ele disse, me dê 3 meses,
Aí foi treinar o gato e cada vez que ele aumentava o ritmo sensório motor no Vertex, ele dava uma xícara de leite para o gato. E aí, como o cérebro do gato sentia prazer, o cérebro sozinho começou a aumentar o ritmo sensório motor sozinho. Só que se você aumentar o ritmo sensório motor a um certo nível de amplitude, acima de 10, 15 microvolts, o gato, ninguém vai entrar em convulsão. Aí o que aconteceu? Ele foi, aplicou, o pessoal da NASA aplicou a hidrazina, o gato não entrou em convulsão. Esse estudo está publicado, é com Sterman, Barry Sterman, e a partir daí surgiram outros estudos com seres humanos e foram comprovando. A única diferença é o seguinte, que treinar o gato é fácil, porque o gato não reclama, o gato não pensa no futuro, não pensa no passado, não analisa, não critica, não julga, mas o ser humano, ele sabota o próprio treino, porque ele faz tudo isso. Então, quando o ser humano está de frente para a tela aqui, está com os eletrodos, e ele fica, será que eu estou fazendo correto? Será que esse tratamento realmente funciona? Quando ele faz isso, ele joga o fluxo sanguíneo para trás, aí altera a onda cerebral, aumenta a beta atrás, aí começa, a gente percebe nos percentuais e a gente pede para a pessoa, concentra, fica concentrado. Por quê? Porque senão ela vai atrapalhando o próprio treino. Entendeu? Mas quando ela consegue fazer esse trabalho de contemplação, um trabalho de meditação, porque na verdade isso aqui é um treinamento de meditação eletrônica, onde você vê se a pessoa está conseguindo ou não. Então quando ela consegue, é impressionante, Baiman, é impressionante o resultado. Eu tirei um 10 ontem, viu? Eu tô lembrando. Ah, eu fiquei orgulhoso, fiquei orgulhoso. Muito bom, meu amigo. Nós temos um minutinho aí, eu queria que você se despedisse, doutor Ribas. Doutor Ribas é neurocientista e psicólogo. Eu gostaria que você se despedisse e eu gostaria de agradecer muito, tanto a sua ajuda como a sua participação nessa live aqui, esclarecedora. Faremos outras. Muito obrigado, meu amigo. Esse assunto está longe de ser esgotado. Então, você tem um minuto aí para se despedir e dar o seu recado a todos nós. Muito obrigado, doutor Ribas. Um grande abraço. Muito obrigado, Baiman. Eu que agradeço do fundo do meu coração. E só para responder uma pergunta que eu vi aqui sobre fibromialgia. A gente, com o eletroencefalograma quantitativo, a gente encontra padrões que a gente vai dizer para a pessoa antes dela falar nada. Se ela tem fibromialgia, toque, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, se ela tem dificuldade no controle emocional ou não, se ela tem dificuldade no controle dos impulsos verbais, comportamentais, no planejamento, na organização, porque está relacionado com... É impressionante. Eu vi isso aí. TDAH. Eu vi então, isso. É impressionante mesmo. Eu saí daí impressionado. O meu mundo mudou a partir dessa avaliação que eu fiz aí. Bom, falta-nos 44 segundos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também pelo exagero de eu ser conhecido até não sei aonde. Rapaz, seu trabalho é belíssimo. Seu trabalho é muito belo. Viu? Eu tenho muito orgulho. Eu e Renata, a gente tem muito orgulho mesmo. Muito obrigado também pela oportunidade. E a gente vai, se Deus quiser, ficar de mãos dadas ainda para poder somar com esses profissionais maravilhosos e poder, poder ajudar os nossos contemporâneos, os nossos pernambucanos, conterrâneos, né? Os pernambucanos, os brasileiros, o que a gente puder, né? Publicar junto e mostrar que a gente tem como trabalhar unido e tendo a alegria suprema do dever